hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do incrível livro Questão de Vaidade, do escritor Machado de Assis. É interessante lembrar que esse é o primeiro livro do escritor resenhado aqui no canal, inclusive lido por mim também. Essa foi a primeira história de Machado de Assis. Na verdade, esse livro ele tem várias histórias que Machado de Assis escreveu na sua primeira fase, na sua fase romântica, onde o escritor começou a escrever, começou sua trajetória como escritor. Então ele escreveu algumas histórias, e essas histórias são denominadas da fase inicial de Machado de Assis, fase romântica. E essas histórias elas foram publicadas no Jornal da Família, no ano de 1864 a 1876. E essas histórias que constam aqui também são uma das primeiras histórias de Machado de Assis. Como eu disse antes, esse foi o primeiro livro, a primeira história de Machado de Assis toda que eu já li. Então eu estou muito feliz. Machado de Assis é um brasileiro, é um escritor clássico e eu gosto bastante de literatura clássica, de escritores clássicos. E esse livro especificamente, ele tem uma pegada assim ancestral mesmo. Então esse livro vai ser narrado como um narrador observador. Então já desde o começo do livro, o autor Machado de Assis já pede para que o leitor dessa história já sente-se para que você, leitor, será um cúmplice dessa história. E essa história, ela começa com Eduardo, que é um dos personagens principais aqui desta história, a seu amigo Pedro Eloy. E nessa carta tem o teor de que ele está apaixonado ardentemente por duas mulheres. Então ele vai redigir uma carta totalmente elaborada, muito profunda, de que está acontecendo no seu coração, em seu espírito, em sua alma, o que ele denomina chamado fenômeno. Então esse amor que diz ele que sente por essas duas mulheres, uma que se chama Sara, denominada donzela aqui desse livro, e também nós temos a Maria Luísa, que é uma viúva. Há 2 meses seu esposo havia falecido e Pedro Eloy começa também a se apaixonar por ela. Mas o estranho, né, o fenômeno que ele fala desse livro, que nem ele mesmo entende, é que ele gosta de não só de uma mulher, ou de Sara, ou de Maria Luísa, mas ele gosta das duas, do mesmo peso, com o mesmo tamanho, com a mesma intensidade, com a mesma força. Mas em resposta a essa carta totalmente com o ego muito inflado à vista de Pedro Eloy, este vai responder à carta que Eduardo havia enviado, informando que ele estava com o ego muito inflado, que aquilo tudo era uma vaidade da sua idade, da juventude. Por ele ser um homem atraente e muito bonito, ele achava que poderia conquistar várias mulheres ao mesmo tempo e amá-las todas. Afinal, ele tinha esse poder conquistador. O Eduardo aqui no livro, ele era bem Dom Juan, assim, em relação a essas duas moças. Então, Pedro Eloy, ele vai dissecar Eduardo, ele vai falar todos os defeitos que Eduardo possui e que ele não deveria se deixar enredar, deixar levar por aquela paixão que estava cometendo em seu coração. Em resposta disso, em um dos momentos da carta que Pedro Eloy vai enviar a Eduardo, ele vai dizer o seguinte: entra em ti mesmo, envergonha-te do erro em que estás. Vê bem que não amas nem a viúva e nem a donzela. Amas a só uma criatura, a tu mesmo. Não perturbes a constância dessas duas mulheres, a menos que não queiras a todo transe ser ator principal de um drama perigoso. Então, desde o princípio, quando Pedro Eloy começou ali, já estava amando, segundo ele dava esse nome de fenômeno, em amar essas duas mulheres. Então, Pedro Eloy, o seu amigo, que mais pra frente Eduardo vai chamar de um santo, de um irmão, ele era contra essa prática de Eduardo, achava imoral, infiel até mesmo aos sentimentos daquelas duas mulheres que estavam confiando o coração a ele. A vida dessas duas mulheres que Eduardo estava conquistando, que na verdade já tinha conquistado, eram totalmente diferentes. Maria Luísa, ela era uma viúva, já havia 2 meses que seu marido já tinha morrido, então ela abriu novamente o coração para amar o novo homem, um homem digno, que fosse digno do seu amor. Mas bem, aqui mesmo no livro já diz que
Maria Luísa era uma pessoa muito boa, mas teria que ter alguém ao seu nível, alguém com a sua estatura, seja moral ou seja mesmo interior. Ela tocava piano, ela parecia ser uma mulher bastante talentosa. E tem aqui no livro um momento em que Eduardo vai à casa de Maria Luísa e ela está ali com sua mãe, já senhora, e ela tá cantando uma música, se eu não me engano, é uma música italiana chamada Mio Fernando, e aí ele, todo vaidoso, mentalmente troca o nome para Mio Eduardo, e assim, ele, durante todo o livro, ele vai ser bastante vaidoso em relação a ele, e sempre vai achar que ele merece ter as duas mulheres, então ele acha que não tem que escolher entre uma das duas. Já Sara é uma moça de família ainda, que reside com os pais, com o pai somente, com Almeida, com seu tio e também com o seu irmão. Nessa época o irmão dela fazia faculdade e ela era mocinha da casa. Então Sara, no final do livro, vai dizer que ela tinha 17 anos, a primavera da vida, então possivelmente ali era a primeira paixão dessa moça. Tanto é que ela é chamada até mesmo de donzela. Então ela era a princesinha da casa e todos ali gostavam bastante de Eduardo. Pelo que eu entendi, Eduardo tinha uma bastante lábia boa. Então ele sabia convencer as pessoas, sabia como conquistar, conversar. E ele não somente conquistou o coração dessas mulheres, ele também conquistou a família de todas as duas. Então, vendo que havia aprovação tanto da mãe de Maria Luísa, quanto também do pai, de toda a família de Sara, então ele ficou toda à vontade e continuou nos avanços das conquistas. E quando Eduardo conheceu a Sara, ela estava se afogando numa praia e aí ele avistou de longe, todo mundo estava distraído e ele correu e a salvou e tirou ela dali. E aí começou esse encanto com a Sara, esse desejo por tê-la por perto a todo momento. E assim, por ter salvo a Sara, de ter se afogado ali naquela praia, a família dela sempre foi muito cortesã, muito receptiva as visitas de Eduardo para visitar Sara. E aí na história algo interessante que aqui no livro descreve como era Sara e também como que era a Maria Luísa, que era a viúva aqui dessa história. Então vai dizer o seguinte: a Sara era um alfinim, uma delicadeza que não parecia natural, delgada e um tanto alta, olhos negros, cabelos alourados, porte senhoril sem altivez, elegância sem artifício, graciosa sem afetação. Tal era Sara. Já Maria Luísa já era um pouco mais diferente. Maria Luísa amava como as italianas, era ardente, apaixonada, violenta. Sara amava como as alemãs, era meiga, resignada, sentimental. Então, essas duas diferentes mulheres, que eu achei também interessante, que o próprio livro menciona aqui, que mulheres tão diferentes, tanto na índole ou na personalidade, também na estética física, o que ligava essas duas mulheres totalmente diferentes a Eduardo era o amor que as duas possuíam por ele. E o que ligava Eduardo a essas duas mulheres diferentes era o fenômeno ou o amor, possível amor, paixão que ele tinha por ela. E no meio aqui de tantos acontecimentos que se acontecem aqui nesse livro, bem, vai acontecer um baile. Conselheiro C, que é um conselheiro aqui desse livro, um cargo, acho que uma pessoa ocupa aqui nesse livro, vai dar uma festa e vai dar um baile. E Pedrelói fica se imaginando, eu levo alguma, deixo que elas vão, como é que vai ser? Bem, o leitor desse livro já pode prever o que é que pode acontecer se ele levar as duas, ou se levar uma e não levar a outra, mas enfim, parecia ser um baile popular para pessoas nobres. E então, ele se decide por si mesmo que ele iria ir e que estaria meio que combinado com ambas também de poderem ir. Mas eu creio que seria lógico dele pensar que tanto que Sara quanto também Maria Luísa poderiam estar nesse baile. Mas ele não fica com medo, ele não fica receoso de muitas coisas. Bem, um tempinho passou e o baile teve que se acontecer, já que tinha uma data programada para isso.
E chegando nesse baile, né, Eduardo estava muito bonito, totalmente confiante em si mesmo, de que tudo daria certo, de que nenhuma delas descobririam, de nada. Mas enfim, quando ele vê Maria Luísa descendo das escadas de uma forma muito esbelta, elegante e também chamativa, todos os olhares voltados para ela, ele vai ao seu encontro e a tira para dançar valsa. E depois disso, Sara também chegou no salão para dançar, enfim. E como eram os costumes de antigamente os homens chamarem várias mulheres para poder dançar, sejam elas comprometidas ou não, então não houve ali certa desconfiança em relação a tanto com Eduardo com a Maria Luísa ou Eduardo com Sara, já que ele dançou com as duas. Enfim, só que Sara e Maria Luísa, como é de costume das mulheres, né, elas foram ao banheiro. Então elas foram ao banheiro para se retocarem ou para se maquiarem, para fazer alguma coisa do tipo. E nisso elas se interrogam, não em relação ao amor, se eram casadas ou namoradas, ou se namoravam, enfim, conversas de mulheres femininas que mulheres não entendem quando conversam dentro do banheiro. Bem, e nisso aqui a Maria Luísa, ela revela que estava apaixonada por um homem que estava sentado perto de um piano, e quando Sara vai olhar quem era aquele homem, era Eduardo. Bem, vocês podem imaginar a tristeza que Sara ficou e também como que ela poderia dizer a Maria Luísa de que aquele homem também ela amava e que estava, né, os dois estavam se cortejando ali. Então, quando elas descobriram, né, que a outra face de Eduardo, de que ele estava enganando as duas, tendo as duas em sua vida, ainda nessa noite, elas tiveram que cantar. Sara teve que cantar no baile e ela chorou. E ninguém estava entendendo nada porque que ela estava chorando. Nem mesmo, creio eu, que Eduardo sabia naquele momento. Mas enfim, ela ficou muito abatida, teve que cantar chorando e aquilo tudo foi constrangendo a Sara e ela foi ficando cada vez mais ferida. No dia seguinte, Eduardo começou a desconfiar, já que as duas estavam juntas, foram no banheiro juntas e depois de saírem do banheiro saíram totalmente tristes. Então, creio eu que aqui ele já tinha descoberto ali em relação às duas. E nisso dele ter descoberto, ele tentou a aproximação tanto de Sara quanto também de Maria Luísa, como se ela não tivesse acreditado ainda, se a ficha não tivesse caído de que Eduardo não era nada daquilo como ele se expressava, como ele parecia ser. Então ela teve assim um abatimento muito grande em sua alma. E no livro também vai contar que tanto Maria Luísa quanto Sara, elas tiveram esse abatimento na alma, esse abatimento no espírito delas, que deixaram ambas muito doentes. Contudo, creio eu que por Maria Luísa já ter tido casamento, já ter sido mais vivida, ela soube melhor lidar, administrar esses tais sofrimentos. Já a Sara, ela já seria um pouco mais sensível a esse tipo de situação a qual acometeu-se a ela, e ela acabou não sabendo. Foi a primeira, talvez, paixão dela e ela não conseguiu muito bem administrar tudo isso, dessa desilusão. E depois, após a festa, dele ter tentado a aproximação de ambas sem muito sucesso, então ele tenta ir para outra cidade ou outro país, ele vai querer fazer uma viagem aqui nessa história. Só que essa viagem ela é interrompida a pedido de Maria Luísa. Então, Maria Luísa, antes de pedir para Pedro Eloy não partir a viagem, ela fica sabendo que Sara está totalmente, assim, devastada com o que ela soube de Eduardo. Então, Sara está em estado terminal, assim, totalmente tristeza, e então ficando totalmente chateada, abatida com Eduardo, com aquela atitude, não de um cavalheiro, mas sim de um Dom Juan, né, de uma pessoa sem caráter, né, que enganou, que feriu os sentimentos dela. Ela não aguentou, né, chamaram ali o sacerdote, chamaram o médico, mas não teve jeito. Sara, ela não resistiu a esses ferimentos sentimentais, então ela veio a falecer. E quando Eduardo chegou, só estava mesmo o cadáver ali da Sara, ela, né, já não tinha alma, não tinha espírito com ela, então ela já havia falecido. Então, pensem no ressentimento que o próprio Eduardo teve com ele mesmo.
Então ele foi tomado ali pelo remorso, por algo que estava corroendo ele, né, em saber que ele era a causa, o pivô de uma morte, por conta se caso ele tivesse dado atenção, prestado auxílio, estivesse ali do lado, ou mesmo tentado ir conversar, talvez essa moça, a Sarah, não tivesse morrido, não tivesse falecido. Mas então ele foi totalmente acometido por um grande remorso, por um grande ressentimento contra ele mesmo. E aqui no livro conta que após a morte de Sarah, seu amigo Pedro Eloy, ele vem ver a Eduardo e vai dar, além de dar, né, de pegar na mão dele, de mostrar o caminho correto para ele, de que não deveria ter feito tais coisas que fez, ele vai ser uma mão amiga para ele, mas também vai puxar a orelha dele, né, vai dizer que palavras do tipo, né, isso não se faz. Então, com essas várias exortações que Pedro Eloy fez a Eduardo, ele passa, então, aqui no livro vai dizer que Eduardo converteu-se ao dever. Então, creio eu que esse converteu-se ao dever aqui é saber o que ele realmente deveria fazer, tomar responsabilidade para sua vida e também para os sentimentos alheios. E aqui vai dizer que com a morte de Sarah, Eduardo, de 8 em 8 dias, fazia uma peregrinação ao cemitério Marui, onde repousavam os restos daquela que o amara até a morte. Impôs-se esta visita não só como dever, mas até para ter sempre a memória a tragédia doméstica em que fora protagonista. Então, o resultado desse amor, né, desse fenômeno que ele chamava, né, de amar duas mulheres ao mesmo tempo, resultou em muitas tristezas, né? Trouxe grandes tristezas, choros para as famílias dessas vítimas sentimentais, dessas vítimas que teve seus sentimentos feridos. Em vez de Maria Luísa, vai dizer que a alma dela morrera, e então ela refugiou-se no mais completo isolamento. Quanto à família de Sarah, nunca mais teve um momento das alegrias puras que a presença da querida menina lhe dava. Então, esse fenômeno aí, né, de amar mais de uma mulher, né, de ferir os sentimentos, né, algo muito interessante aqui desse livro, um ponto importante, é que as duas não sabiam, né, que tinham outras na vida de Eduardo. Então, é algo diferente de se ferir o sentimento, né, então elas não sabiam, né, que tinham outras na vida de Eduardo, mas elas realmente foram enganadas, né, elas foram tapeadas aí, passadas para trás por Eduardo. Então, essa irresponsabilidade de Eduardo, né, acarretou muitos ressentimentos, tristezas, inclusive o pai de Sarah. Imagina a cabeça do pai de Sarah, gente. Espero que isso nunca aconteça na vida real, mas assim, imagina o pai da Sarah, né, a única menina em casa, ele já tinha perdido a esposa, a mãe de Sarah. Então, assim, nossa, ele deve estar chateado, ficou muito chateado com o Eduardo, com essa atitude que ele teve de não ter assumido ou de ter uma outra mulher na vida dele, assim também como a mãe de Maria Luísa, né? Maria Luísa, que parecia ser uma mulher assim muito dada a eventos, né? Muito aberta ao diálogo, à conversa com pessoas de variados ramos de indústria, parecia ter conhecimento de algumas áreas. E assim, aqui no livro conta que retirou dela aquilo que ela mais gostava de fazer, por conta, né, acarretado do sentimento ferido que ela teve por Eduardo, que no caso ela ficou em completo isolamento. Então eu acho que esse livro, ele traz essa reflexão, eu acho, de ter responsabilidades com o outro e de não ferir o outro ou os sentimentos do outro, né, essa responsabilidade que todas as pessoas precisam, na verdade. E, enfim, texto profundo, né, como é de se esperar, de Machado de Assis. E aqui no final do livro vai dizer a conclusão, né, depois dessa história, é como se você fosse um cúmplice desde o começo de Eduardo por ter aceitado que ele namorasse com essas duas meninas, né. Como se você vê todos os detalhes, todos os encantamentos dele, então você fica por dentro de tudo, né? Não é oculto ao leitor nada desse livro. Então é como se você
quisesse avisar a Sarah, quisesse avisar a Maria Luísa que ele tava enganando ali as duas, mas não tem como, né? Bem, essa história especificamente, questão de vaidade, eu achei ela tão assim, dinâmica mesmo, é coisa que precisava de filme, de novela ou de minissérie, coisas do tipo, ficaria muito bacana assim se adaptasse, principalmente para filme, né? Talvez pessoas que não gostam de novelas. Mas enfim, eu achei muito interessante essa história. Fez jus ao nome de Machado de Assis, porque todas as pessoas falam sobre Machado de Assis. Mas enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Foi a primeira história que eu li de Machado de Assis. E com certeza eu vou trazer todas as histórias aqui pra vocês assim que eu terminar de ler. E algo pra acentuar aqui com vocês, esse livro, ele é do projeto 6 livros para 2022. Então, vou deixar aqui embaixo todos os livros que eu coloquei aqui para poder ler nesse ano, o vídeo, né? E vocês podem dar uma olhada, uma vista aqui depois que vocês terminarem de ver esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.